Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus é misericordioso, pobre e miserável pecador. Te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração as culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qual e ordenado vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo do dia é o Salmo 32. Salmo 32, versículos 1 a 7. Está lá na página 591. Salmo 32, versículos 1 a 7. Faremos a leitura responsiva. Versículo 7 nós lemos em conjunto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de íngua sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te honrará. Com efeito, por mundo transbordar e muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, de alegres cantos de livramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor Deus, que conduziste teu povo antigo através do deserto, tu levaste a partida. Pedimos a tua presença entre nós, a fim de que possamos enfrentar nossas batalhas diárias contra o diabo, o mundo e nossa carne, e não sucumbirmos através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Todos podem sentar-se. Cantaremos o hino 71. Felizes os que andam
leituras indicadas ao nosso culto. A primeira leitura, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 21. Gênesis 3, 1 a 21, página 5, logo no início. Lemos assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E a leitura da epístola é da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19, página 1238, 1238, Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Portanto, assim como por um só ser humano e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual
Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam as abundâncias da graça e o dom da justificação, da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação e da vida. Porque, como pela desobediência se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência um só, muitos se tornarão justos. É aqui a leitura da Cristo. Leitura do Santo Evangelho, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11, página 1055. Nós colocamos aí. Mateus 11 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantaremos o próximo hino 126. 126. Senhor, meu pecador.
Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Quem já leu o livro A Arte da Guerra? Alguém? 1, 2, 3, 2. Mesmo que você não tenha lido esse livro, provavelmente você já ouviu falar dele. Ele foi escrito por volta do século 3 ou 4 antes de Cristo, por um estrategista militar chinês chamado Sun Tzu, se eu estou certo com a pronúncia. E ele é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. E até hoje mesmo, cerca de 2.500 anos depois, continua sendo um dos livros mais vendidos. Por que tamanho prestígio para um livro escrito por um chinês há tanto tempo atrás? A verdade é que muitas pessoas que seguiram os preceitos de Sun Tzu obtiveram êxito em suas áreas, começando, obviamente, pelos militares. Há algumas evidências que apontam que a vitória na Guerra Civil Americana, o sucesso na invasão da Normandia, que resultou na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, ocorreram exatamente por conta de generais e estrategistas que utilizaram o livro de Sun Tzu. Sem falar que esta era uma leitura obrigatória para os membros da antiga KGB soviética. E ainda é para os mariners americanos. E não são apenas pessoas envolvidas diretamente em guerras militares que fizeram uso deste livro e alcançaram o que pretendiam. Líderes de empresas, grandes executivos, também seguiram os ensinamentos de Sun Tzu e alcançaram o sucesso profissional. E como se não bastasse, nas últimas Copas do Mundo, em que o Brasil saiu, teve 2 treinadores que fizeram uso também deste livro, Parreira, em 1994, e o Luiz Felipe Scolari, em 2002. Este livro não é um livro perfeito, não é um livro inspirado por Deus, é um livro que é classificado como autoajuda e que não segue preceitos bíblicos. Mas, se filtrado, pode muito bem ser utilizado e render bons frutos. Seguiremos alguns dos preceitos dele no dia de hoje, onde nós estamos iniciando uma nova série, intitulada A Arte da Guerra. Mas você pode estar pensando o que tem a ver Quaresma com este livro. Tem tudo a ver, amados do Senhor. Quaresma, este período de 40 dias antes da Páscoa, com exceção dos domingos,
É um tempo em que precisamos refletir sobre como temos vivido diante de Deus e como temos vivido diante das pessoas. Precisamos refletir em nossos pecados, em nossas más ações. E é exatamente por isso que precisamos refletir na guerra. Porque todo cristão precisa travar uma guerra diária contra as tentações dos maiores inimigos que nós temos. Vocês lembram quem são os maiores inimigos do ser humano que desejam que a gente caia em pecado e se afaste de Deus? Quem são? O diabo, o mundo e a nossa carne. Esses três inimigos estão a todo tempo procurando nos derrubar. E nós precisamos aprender ou ter estratégias para podermos nos defender deles. Hoje nós queremos enfocar de uma maneira geral na guerra em que travamos contra o pecado. Nos próximos cultos nós iremos enfocar em pecados que por vezes podem ser pecados que mais nos tentam e de maneira mais específica. Hoje seguiremos então um preceito do livro A Arte da Guerra, que diz assim: conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perder. Para aquele que não conhece o inimigo, mas a si mesmo, as chances para a vitória ou derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Ou seja, se nós colocarmos isso de forma percentual, veremos que Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, provavelmente terá 100% de chance de êxito. Se não conhece o seu inimigo, mas conhece a si mesmo, 50%. Se você não conhece o seu inimigo e nem conhece a si mesmo, você está perdido. Gravamos desde o início de nossa caminhada cristã. É fundamental conhecermos o que é o pecado, quais as consequências da existência. Sabermos que estes três inimigos têm um propósito específico, não apenas de cairmos em pecado, mas de perdermos a nossa salvação. Por isso o capítulo 3 de Gênesis ele é fundamental para entendermos a nossa existência, a nossa vida. Nele nós tomamos consciência da origem do pecado, das suas consequências. Vemos que os nossos primeiros pais ainda estavam na posse do livre-arbítrio, que nós, de certa forma, já não temos. Mas mesmo quando eles tinham, eles não foram capazes de resistir e caíram naquele que seria o mais da humanidade, que iria reverberar na vida de todos nós. Adão e Eva sofrem a tentação dos três inimigos: o diabo, na figura da serpente, do mundo, apesar do mundo ainda não ser um mundo caído, visto que o fruto da árvore proibida pertencia à tentação da própria carne, porque nós vemos isso quando nós lemos no texto: vendo a mulher que a árvore ou o fruto da árvore era bom e agradável aos olhos, era agradável à carne. Se nós pararmos para pensar hoje, podemos assim imaginar, mas seria para tudo isso, todas essas consequências ocorreram depois de um pecado tão pequeno, comer um fruto? Eles não mataram ninguém, não roubaram ninguém,
um escândalo de corrupção, não foram pegos pela Lava Jato. Talvez nós pensemos assim porque nós já estamos tão habituados com o pecado que comer um fruto proibido pode ser uma coisa muito pequena. Mas se nós enxergarmos as coisas pela perspectiva do Criador, antes do pecado de Adão e Eva, foi gravíssimo. Primeiro porque eles desobedeceram o único mandamento, a única regra que Deus tinha colocado para eles. Segundo, porque caíram na tentação de serem com Deus. Porque é exatamente assim que o diabo seduz os primeiros pais. Vocês serão como Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. E terceiro, porque eles não resistiram aos desejos carnais, não resistiram à tentação, mesmo na posse do livre-arbítrio. As consequências de tudo é verdade. A serpente é amaldiçoada, o diabo é amaldiçoado, a mulher é amaldiçoada, o homem é amaldiçoado. O diabo ouve que a ciência da mulher irá esmagar a sua cabeça. E nós sabemos que aqui nós temos o primeiro evangelho, a promessa de que Jesus viria e nos salvaria. A mulher é amaldiçoada com dores no parto e também com o domínio do homem sobre ela, algo que, de acordo com o texto bíblico, não ocorria. E o homem também é um trabalho penoso e difícil. Sabe que são maldições que não são nada perto daquilo que depois Adão ouve e que não serve apenas para Adão, mas também para Eva e para Deus diz: você é pó e ao pó voltará. Homem e mulher dali em diante mais eterno, mas morreriam. Assim, em Gênesis 3, a origem deste nosso inimigo mortal chamado pecado. Diz que Adão e Eva não resistiram, caíram em tentação e que nós herdamos tudo isso de nossos pais, especialmente a morte. Mas nós não podemos parar aqui, precisamos conhecer mais. Não podemos nos restringir a Gênesis 3. Porque se nós ficarmos apenas com Gênesis 3, nós temos uma impressão de que fora da história e de que somos meros inocentes, que nasceram do mundo já herdando uma situação que não poderiam evitar. Até parece que nós não gostamos do pecado. Até parece que nós resistimos ou temos poder para sermos salvos por nós mesmos. É bem verdade que nós não nascemos com o livre arbítrio que os nossos primeiros pais tiveram no Éden. Temos uma tendência para o mal que eles não tinham no início. Podemos escolher qual profissão seguir, podemos escolher o que faremos depois deste culto, podemos escolher algumas coisas, mas nós não podemos. Mas se nós achamos tudo isso injusto, que por meio de um homem, tanta desgraça sobre o mundo e sobre nós, o que podemos dizer das palavras do apóstolo Paulo, ditas em Romanos 5, quando ele diz assim: ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida.
homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Para a justificação que dá a vida. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Conhecemos assim não apenas a origem de nossos problemas, mas também a solução para todos eles. A morte de Cristo em favor de todos os pecadores. O único justo por todos os injustos. O conceito de justiça humana perde qualquer sentido ao olharmos para Cristo. Na arte da guerra espiritual que travamos, nós conhecemos o nosso inimigo e seus ataques ferozes contra nós. Mas nós também conhecemos o contra-ataque, a defesa, a proteção, que é Cristo. Conhecer os nossos inimigos e o antídoto e a defesa não basta. Porque tanto a origem de nossos problemas, o primeiro Adão, como a solução deles, o último Adão e sua obra em nosso favor, podem parecer coisas muito distantes de nós, que vivemos aqui neste mundo, neste século, neste ano. Às vezes podemos pensar, do que me adianta saber que Adão e Eva foram tentados e comeram um fruto proibido, se eu sou provocado todos os dias com outras coisas que parecem muito piores e difíceis de resistir. Sou tentado todos os dias a odiar alguém que me provoca. Sou tentado todos os dias a pensar mal do meu próximo, a cometer imoralidades e excessos. Sou tentado a falar mal do meu próximo, a desejar o que ele tem. Sou tentado a me corromper todo santo dia. E o que posso fazer diante desta guerra, de todas as artimanhas e seduções dos meus inimigos? Sun Tzu aponta um caminho para quem trava uma batalha. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas. Para vencermos uma guerra não basta conhecermos nossos inimigos, precisamos conhecer a nós mesmos. E para isso precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas. É o que o salmista Davi aponta no Salmo 32, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que é isso que Davi está falando? Envelheceram os meus ossos. Ele estava sobrecarregado pelo pecado. A sua consciência o acusava, ele não conseguia viver em paz. E ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Mas algo muda quando ele confessa o pecado e não oculta mais a sua iniquidade. E diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Conhecemos muito bem quem foi Davi. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, o mais poderoso rei de Israel. Sabemos de todos os seus dons e talentos militares e de conquistas, mas o texto bíblico também não esconde suas fraquezas. Suas mãos cheias de sangue que o impossibilitaram de construir o templo para Deus, seu adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. E o que Davi fez? Enquanto calou o seu pecado, não encontrou paz. Viveu dias de tormento. E todo o seu sofrimento só veio acabar quando ele reconheceu sua condição de pecador.
E essa é a primeira coisa que precisamos fazer na árdua guerra contra o pecado. É reconhecer que nós somos fracos e sozinhos sucumbimos diante dele. Mas nós vivemos em um mundo com sérias dificuldades de reconhecer suas fraquezas e de confessar seus pecados. Se temos algum problema, provavelmente a culpa é de alguém. E normalmente não é nossa. Aliás, quase ninguém mais procura o seu líder espiritual, o seu pastor, para confessar pecados. Quando procuram um pastor, normalmente querem desabafar, falar mal de alguém ou aliviar suas consciências, justificando suas ações. O pastor pode ouvir tudo isso, é verdade, mas um psicólogo também pode ouvir. Um terapeuta pode ouvir. A igreja não deve ser vista como um consultório. A igreja é o local onde nós procuramos os meios da graça, com objetivos de obtermos perdão, vida e salvação. Temos uma oportunidade única de reconhecermos nossas fraquezas, de confessarmos os nossos pecados. Façamos isso. E após reconhecermos as nossas fraquezas, podemos então olhar os nossos pontos fortes para travarmos essa guerra contra o pecado. Onde estão os nossos pontos fortes? No texto do Evangelho nós vemos como Jesus resiste à tentação do diabo. Sabemos que o diabo tentou Jesus em suas necessidades humanas. Primeiro em suas necessidades físicas, dizendo: transforma essa pedra em pão, você está aí 40 dias sem comer. Você pode fazer isso. Segundo em suas necessidades espirituais, ao dizer: jogue-se aí no pináculo do templo, Deus prometeu que iria enviar anjos para protegê-lo. Terceiro, em suas necessidades de poder, dizendo que lhe daria todos os reinos do mundo se ele se prostrasse diante do diabo. E como Jesus resistiu a essas três tentações? Do que ele se utilizou? Da palavra. A palavra encarnada fez uso da palavra falada. Na guerra contra o pecado, precisamos reconhecer a nossa fraqueza e pecaminosidade. Enquanto não fizermos isso, estaremos perdidos. Precisamos confessar diariamente os nossos pecados a Deus. E, se possível, também ao pastor ou a um irmão ou a uma irmã de nossa confiança. Pois, do contrário, esquecemos que somos vulneráveis e pecadores. Mas na guerra contra o pecado também precisamos fazer uso dos nossos pontos fortes, isto é, fazer uso da maior arma que temos, da palavra. Se estivermos firmes na palavra, os nossos inimigos, mundo, diabo e carne, terão dificuldades tremendas para nos derrubar. E a palavra não é algo morto e vazio. Não é algo que se restringe a um livro ou aos cultos e estudos que participamos. A palavra de Deus é viva, ela tem poder. E quando nós estamos na companhia dela, nós estamos na companhia do próprio Cristo. E estando com Cristo, não há inimigo que possa nos vencer. Mas é claro que nós não podemos nos enganar. Porque nós estamos numa árdua e longa batalha. Nós venceremos muitas batalhas, mas nós perderemos outras. E quando você cair, isso fatalmente irá ocorrer, não significa que você já está derrotado. Porque o nosso general, Jesus, já venceu a guerra para nós. Se cremos e confiamos que não há pecado, diabo, mundo ou carne que possa contra ele, podemos ser levantados novamente por ele e voltar para a guerra.
Só não podemos, em hipótese alguma, esquecer que quem vence a guerra e as batalhas que travamos é Ele. Quem nos levanta é Ele. E nós só estamos vivos por causa dele. Nesse tempo de quaresma, lute o bom combate. Declare guerra contra o pecado. E para tanto reconheça mais os seus erros. Deixe de lado o orgulho, a aparência de piedade. Você e eu, todos nós sozinhos, somos fracos, presa fácil do inimigo. Mas conhecendo bem o nosso inimigo, as nossas fraquezas, e entregando-se ao único que pode conquistar a vida por nós, não há como perdermos. Na arte da guerra contra o pecado, nós já perdemos se confiarmos apenas em nós mesmos, mas nós já vencemos se confiarmos em Cristo. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me alegria da